Olá, gente! Hoje vamos trabalhar com a medição de planos estruturais em afloramentos, medição de atitudes. Vamos lá! Vamos começar definindo o conceito de atitude para uma estrutura geológica planar e depois veremos os procedimentos para realizar a medição dessa atitude no afloramento. Nos estudos geológicos existem diversas estruturas geológicas planares ou planos estruturais que precisam ser caracterizados. Como exemplos, podemos pensar na foliação presente nas rochas, planos de fratura, os contatos entre as unidades de uma sequência estratigráfica, etc. Definir a atitude de uma estrutura planar significa referenciar sua orientação no espaço. Isto é feito através da determinação de um ângulo horizontal e um ângulo vertical. Vamos utilizar o AutoCAD para ver em 3D alguns dos conceitos envolvidos na definição de atitude. Então temos aqui um prisma de base retangular que foi cortado conforme um plano oblíquo. Então vamos utilizar essa superfície inclinada para definir os conceitos relacionados com a atitude de um plano estrutural. Vamos começar pelo ângulo horizontal. Neste caso, o ângulo que deve ser medido é aquele formado entre a direção do norte e uma linha horizontal contida no plano. Essa linha horizontal pode ser determinada a partir da interseção de qualquer superfície horizontal com o plano estrutural que pretendemos medir. Então vou inserir em verde uma superfície horizontal e inserir as direções dos 4 pontos cardeais para referência de orientação. Como vemos, a interseção entre o plano estrutural e a superfície horizontal define uma linha reta horizontal. A orientação dessa linha em relação à direção do norte define a direção do plano ou strike. Neste caso, vemos que o strike apresenta um azimuth de 150 graus ou de 330 se considerarmos a direção oposta. Bem, ainda trabalhando no plano horizontal, podemos definir a direção de mergulho ou deep direction. Essa direção é definida no sentido em que inclina o plano estrutural e forma um ângulo de 90 graus com o strike. Neste exemplo que estamos analisando, essa direção de mergulho ou deep direction apresenta um azimuth de 60 graus. Resumindo, na horizontal são dois ângulos que permitem caracterizar a orientação do plano estrutural, o strike e o deep direction. Lembrem que conhecendo uma dessas duas direções, facilmente podemos calcular a outra adicionando ou subtraindo 90 graus. Agora passaremos a analisar o ângulo vertical que permite determinar a inclinação do plano utilizando a horizontal como referência. A medição desse ângulo vertical que representa o mergulho ou dip do plano deve ser realizada na deep direction, ou seja, na direção perpendicular ao strike do plano. Aqui podemos ver representada a medição do ângulo vertical que corresponde ao mergulho, realizada entre a linha horizontal que representa a direção do mergulho e a linha do mergulho contida no plano estrutural. Observe-se que ambas linhas são perpendiculares à linha de strike. Para registrar a atitude de um plano estrutural, existem dois formatos de notação diferentes, o formato Brunton e o formato Clar. Quando se utiliza a notação Brunton, registram-se a direção do strike e o mergulho, observando que o valor angular deste último deve estar acompanhado pela indicação do quadrante para o qual o plano mergulha. Aqui temos a expressão da atitude do plano em Brunton: strike 330 graus, mergulho de 35 graus para nordeste. Como para informar o strike também pode ser utilizada a direção oposta,
A mesma atitude pode ser registrada através de um strike de 150 com o mesmo mergulho de 35 para Nordeste. Quando a anotação é realizada no formato CLAR, registram-se a direção do mergulho e o valor do mergulho diretamente. Neste caso, não é necessário indicar o quadrante do mergulho junto ao valor angular. Como vemos aqui, a atitude do mesmo plano no formato CLAR fica registrada como 0,60/35. Isto significa que o plano considerado mergulha 35 graus na direção azimutal de 60. Particularmente quando se trabalha com sistema CLAR, recomenda-se utilizar sempre 3 dígitos para indicar o azimuth. Isso evita que se confunda o valor da direção com o valor do mergulho. Alguns de vocês devem ter ouvido falar da regra da mão direita. Quando se utiliza a notação Brunton, pode aplicar-se a regra da mão direita. Esta regra estabelece que ao registrar a atitude do plano, dentre os 2 strikes possíveis deve ser indicado aquele para o qual o plano fica mergulhando para o lado direito do observador. Chama-se regra da mão direita porque quando tomamos uma atitude seguindo esta regra, se colocamos a palma da mão direita virada para cima, o dedo indicador deve apontar na direção do strike e o polegar na direção do mergulho. Neste caso, o registro que se ajusta à regra da mão direita é o primeiro, 330/35 Nordeste. Ok, então agora vamos ver como realizar a medição num afloramento. Antes de ver o procedimento, vamos revisar algumas das características da bússola. Primeiro, lembramos que ela tem uma agulha magnética que tem a capacidade de girar livremente e que fica sempre apontando para o norte. O sistema de visada composto pelo grande visor, o pequeno visor e a linha que se encontra traçada no espelho permitem direcionar o instrumento apontando na direção que desejamos medir. O nível de bolha circular é indispensável para garantir que o instrumento esteja na posição horizontal na hora de medir um azimuth. O círculo graduado com valores de 0 a 360 será utilizado para realizar a leitura das medições azimutais. Para medir ângulos verticais de inclinação, temos o clinômetro, que pode ser movimentado com a alça que se encontra na parte de trás do instrumento. O clinômetro tem acoplado um nível de bolha tubular, necessário para nivelá-lo na horizontal quando se mede uma inclinação. A bússola geológica que estou mostrando é conhecida como bússola tipo Brunton e recebe esse nome a partir da marca que criou o modelo. Uma característica fundamental deste tipo de bússola que permite posicioná-la nos afloramentos para realizar as medições é que ela possui suas arestas paralelas ou perpendiculares ao sistema de visada do instrumento. Para medir o strike de um plano inclinado, a aresta lateral da bússola deve estar perfeitamente encostada na superfície do afloramento que pretendemos medir, e o instrumento deve estar nivelado horizontalmente. Para alcançar esta condição, uma vez encostada a bússola na rocha, realizamos os movimentos de rotação e basculamento observando o nível de bolha circular. A bússola estará perfeitamente posicionada para medir quando a aresta esteja completamente encostada e a bolha do nível circular centralizada. Aqui na imagem aumentada vemos a bolha centralizada e a leitura correspondente ao strike do plano medido, 315 graus. Para auxiliar na compreensão dos conceitos envolvidos na medição, com a bússola encostada e nivelada, vou traçar no afloramento uma linha paralela à lateral da bússola. Essa linha que estou mostrando aqui com o lápis é uma linha de strike, ou seja, uma linha horizontal contida no plano. Para medir o mergulho, devemos colocar a bússola na posição deitada e perpendicular à linha de strike.
Neste momento, é preferível que o nível do clinômetro fique para cima, porque isso permite visualizá-lo e ajustá-lo melhor. Com a bússola posicionada, movimentamos o clinômetro até que a bolha do nível tubular fique centralizada. Como a posição do clinômetro fica fixa, a bússola pode ser retirada do afloramento para realizar a leitura do mergulho. A leitura é realizada a partir da posição da linha central do clinômetro na escala graduada. Neste caso, temos um valor de 43 graus. Como vimos anteriormente, uma alternativa para determinar a orientação do plano é medir a direção do mergulho. Como pode ver-se na fotografia, esta medição deve ser realizada encostando a aresta da parte traseira da bússola no afloramento com o grande visor apontando diretamente na direção do mergulho. Vemos aqui que a medição do sentido de mergulho para o mesmo plano dá um valor de aproximadamente 45 graus, formando um ângulo de 90 graus com o strike medido anteriormente. Então, gente, com isso finalizamos a explicação de hoje. Espero que agora todos peguem suas bússolas e saiam medindo planos estruturais por aí. Quanto mais experimentem e pratiquem com a bússola, melhor vão entender os fundamentos da medição de planos estruturais. Um grande abraço e obrigado.